Cientificamente, o metabolismo é definido como a soma de todas as reações químicas que ocorrem a todo instante nos seres vivos para o funcionamento do organismo. Em suma, envolve a transformação química de substâncias, a produção de energia a partir dos nutrientes e oxigênio, a construção de moléculas e tecidos e a eliminação de subprodutos. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Alessandra Feltri. Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre a importância do exercício na regulação metabólica do organismo. Isso mesmo, Ale. É através do metabolismo que transformamos os alimentos em matéria-prima para a estrutura dos nossos órgãos vitais. É através desse metabolismo que a energia celular, o ATP, é gerado. E todos os processos celulares, químicos, fisiológicos acontecem. Portanto, o metabolismo afeta, literalmente, tudo em nossas vidas. Nossa saúde, nossa cognição, disposição, imunidade, risco de doenças e a longevidade. E para que toda a complexidade do organismo se mantenha, diversos mecanismos de regulação e ajustes são necessários, o que chamamos de regulação metabólica. A regulação metabólica envolve a interação de vários órgãos, tecidos, hormônios e enzimas. Esse processo de regulação metabólica é diretamente afetado pelos nossos hábitos. A nutrição, a atividade física, o sono, o estresse, por exemplo, podem ajudar ou atrapalhar a regulação metabólica. E para nos ajudar a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é médico endocrinologista, formado em medicina e mestre em endocrinologia pela PUC do Rio de Janeiro. É membro da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e American Society for Clinical Nutrition. É autor do livro Mantenha-se Saudável e um dos speakers do Pura Vida Prime, Dr. Minuzzi. Seja muito bem-vindo no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Minuzzi. Obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com essas duas pessoas que eu adoro, né? Pessoas que eu tenho o maior carinho e respeito pelas pessoas que são, pela cientificidade que tem. E para mim é sempre uma honra participar do Pura Vida e todos os projetos do Pura Vida, porque realmente são projetos que me encantam, que eu acho que é algo que realmente o mundo científico, os pacientes precisam disso aí. E para mim é uma grande satisfação debater esse assunto com essas duas ícones aí da ciência, né? Minuzzi, então a gente vai começar com uma pergunta aqui que não quer calar. Qual o papel do exercício físico na regulação metabólica e também, aproveitando, por outro lado, como o sedentarismo afetaria a regulação metabólica? Bom, nós vamos precisar de umas 10 horas de podcast. O exercício físico é uma coisa realmente fantástica, né? Porque o exercício físico, para quem está nos assistindo entenda, quando nós nos exercitamos, nós quebramos a nossa homeostase, quer dizer, nós quebramos o nosso equilíbrio. Então, o exercício físico, na verdade, ele é um disruptor, ele quebra o equilíbrio. E por isso que ele é tão importante. Só que quando nós nos exercitamos, isso não envolve só o músculo. Envolve músculo, envolve sistema nervoso central, envolve fígado, envolve pâncreas, envolve suprarrenais. Então, é uma orquestra que funciona harmonicamente enquanto nós nos exercitamos. E o exercício físico, ele provoca vários desdobramentos metabólicos, quer dizer, ele ativa o consumo de carboidrato, o fígado aí é de fundamental importância, porque as pessoas não têm ideia do quanto o fígado é importante para o exercício. Porque quando nós nos exercitamos, vamos começar assim bem pelo início dessa situação, o fígado é a nossa grande usina de fornecer o aporte energético para que músculo, cérebro e os demais órgãos sigam funcionando harmonicamente enquanto nós nos exercitamos. E o exercício físico tem uma coisa muito importante. Ele estimula o nosso sistema que a gente chama de simpato-adrenal. Então, o que nós temos que ter muito claro? O exercício físico, ele estressa o nosso corpo e o nosso cérebro. Só que quanto mais treinados forem o nosso corpo e o nosso cérebro para o exercício físico, mais preparados nós estamos para enfrentar situações de estresse, tanto físicas quanto emocionais. Então,
todo esse desdobramento, as alterações metabólicas, aquele cansaço que muitas vezes a gente sente em determinado momento, às vezes até dá uma certa sonolência, um bocejo, aquilo é sinalização, quer dizer, está faltando alguma fonte, algum substrato energético, e imediatamente esses sistemas, cérebro, suprarrenal, fígado, músculos interagem. Então, o nosso metabolismo ele é severamente afetado pelo exercício físico. Isso é muito benéfico. Por quê? Porque nós vamos, através do exercício físico, nós vamos modular os níveis de glicose, nós vamos consumir gorduras, quer dizer, nós vamos usar fontes energéticas que vão, por exemplo, diminuindo a concentração do tecido adiposo, que ajudaria no emagrecimento, e sem falar, com certeza isso aí vai ser a gente vai estender bastante, nas mioquinas e exerquinas. Então, rapidamente explicar de forma bem genérica. Quando nós começamos a nos exercitar, o músculo joga na corrente circulatória proteínas, hormônios e citoquinas, que interferem em todo o nosso corpo. Não tem célula, não tem órgão que não seja afetado pelas mioquinas. E essas mioquinas, elas vão agir à distância. Então, elas vão agir no fígado, no cérebro, no osso, desempenhando os mais distintos papéis. Para vocês terem uma ideia, eu vou procurar explicar isso aqui, porque esse é apenas uma coisinha que o exercício provoca. Os nossos músculos, eles em geral estão muito próximos aos nossos ossos. Então vejam bem como o nosso corpo é uma máquina perfeita. Quando nós nos exercitamos, o osso é sinalizado no exercício. E o osso vai produzir uma substância chamada osteocalcina. Isso não é uma mioquina, é uma exerquina. O que é isso? É uma citoquina produzida por um órgão estimulada pelo exercício físico. Aí, essa osteocalcina, que é muito importante para a formação óssea, ela vai até o músculo e estimula a produção de uma mioquina chamada interleucina 6, que é de extrema importância para a captação de glicose pelo cérebro, pela captação de glicose pelo músculo, o aporte energético de glicose nos mais diferentes tecidos e pela oxidação de gordura, pela queima de gordura. Então, acho que ficou um pouquinho difícil de entender, mas o que eu quis mostrar aqui é que quando nós nos exercitamos, o músculo produz mioquinas, que vai agir à distância. Mas outros órgãos são afetados pelo exercício e eles vão produzir as suas próprias substâncias. Então, o cérebro vai produzir neuroquina, o fígado vai produzir hepatoquina, o osso, osteoquinas, e todas essas exerquinas e mioquinas interagem entre si e interferem diretamente no nosso metabolismo, quer dizer, na nossa saúde e, claro, tem implicações diretas na nossa longevidade. Mas eu acho que o bacana é deixar claro aqui, como você deixou, mas assim de uma forma bem resumida, é que esse comportamento muscular, o movimento, a contração muscular, ela vai afetar diferentes tecidos. Ela vai colaborar para que todos os tecidos do nosso corpo exercem funções metabólicas no auxílio da nossa saúde. Então, assim, é uma forma integrada de enxergar o organismo, porque não é o músculo serve para isso ou para aquilo, é o papel da contração muscular, do exercício, afetando todos os órgãos do organismo, né? Então, isso que é lindo da atividade física, né? A gente está sendo beneficiado por esse momento aí da atividade física. E hoje a gente tem também muitos estudos mostrando que não é só na prevenção, né, ou no bom funcionamento que o exercício pode ajudar, né? Mas inclusive sendo recomendado como forma, né, de tratamento para inúmeras condições, tá? Quando a gente fala da própria resistência à insulina, né, a capacidade da contração muscular em modular, então, captação de glicose, né, como um adjuvante aí no tratamento da resistência à insulina, do diabetes tipo 2. Então, o exercício realmente, ele deveria estar presente, né,
em todos os indivíduos diariamente. E nós sabemos que muitas vezes só saber que o exercício pode modular, por exemplo, uma estética corporal, ou preciso fazer exercício para manter o peso, talvez não seja suficiente para todas as pessoas entenderem o quanto é importante se exercitar, né? Mas todas essas questões e todos os outros tecidos, órgãos, músculos, né, ossos, todo o nosso organismo sendo afetado pela prática do exercício físico, acho que fica claro para todos, né? Seja qual for a motivação, fica claro para todos. Você falou do cérebro, né? Existem muitos estudos hoje mostrando que uma das questões responsáveis pelo aumento da neurotrofina protetora do cérebro, né, do BDNF, é o exercício físico, né? Que nos protege aí, mantendo neuroplasticidade. Então, é muito importante a sua presença aqui hoje falando sobre o exercício físico. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as condições desse exercício físico nas mais diversas faixas etárias, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu acho que eu já passei da idade para começar a fazer exercício físico, talvez eu não seja beneficiado por isso. Ou até mesmo, completando a beta aqui, Minuse, as pessoas que pensam que podem não ser beneficiadas aí porque já passaram da faixa etária, ou até pessoas que pensam que na infância, que na adolescência, ou que até na gravidez, podem não ser tão beneficiadas assim, né? A gente tem aí diferentes situações onde a atividade física pode trazer benefícios. O professor vai esclarecer aqui para a gente um pouquinho. Antes disso, eu preciso contar para vocês uma experiência que eu tive recentemente. Eu fiquei 2 meses nos Estados Unidos e eu tive a felicidade, aliás, foi uma benção. Eu assisti uma coisa que eu tenho que passar para vocês, porque eu acho que aquelas pessoas que não têm disposição para exercício, quer dizer, que são sedentárias, eu acho que elas ouvirem isso aí, elas vão repensar. Então, eu acompanhei um trabalho, pessoas com câncer, quer dizer, o câncer ainda está presente no corpo daquela pessoa, e cientistas inocularam no câncer nanocâmeras. O que são isso? São câmeras muito minúsculas que conseguem ser embutidas dentro de um câncer. E essas pessoas, ali haviam pessoas com mais diferentes tipos de câncer e de diferentes faixas etárias. Antes de falar sobre o que aconteceu, a célula cancerígena, o metabolismo dela é muito mais rápido, a célula cancerígena é muito ávida por glicose, por glutamina, enfim, por proteínas, ela se nutre muito mais que a célula benigna. Então, por isso que ela é tão agressiva e ela acaba, se não tratar, ela vai acabar tomando conta de células e tecidos e órgãos. O que essas nanocâmeras nos mostravam? As pessoas começavam a fazer o exercício e depois de um curto espaço de tempo, as células cancerígenas, elas deixavam de se alimentar. O músculo jogando substâncias no sangue que praticamente zeravam a capacidade da célula cancerígena de se alimentar. Então, isso é uma coisa fantástica. Assistir essa cena aí foi algo que uma das coisas que mais marcou como médico. E, conversando com esses pesquisadores, qual é o próximo passo? Eles têm 4 substâncias que o músculo produz, que eles suspeitam, uma delas, ou talvez as 4, exerçam esse papel de paralisar a célula cancerígena. Então, o primeiro passo é saber quais são as substâncias. E, a partir daí, a ideia é sintetizar essas substâncias para que elas venham a ser tratamento para o câncer. Então, em vez de repente, a pessoa ter que submeter a uma cirurgia, uma quimioterapia, uma radioterapia, ela vai usar uma mioquina, não sei como vai ser usada, se vai ser injetada direto no câncer ou não, com o objetivo de inibir a progressão, a multiplicação das células cancerígenas. Então, em outras palavras, quando nós nos exercitamos, falando especificamente do câncer, a gente está prevenindo o aparecimento dessa doença. Mas aquelas pessoas que têm a doença, o exercício físico, ele age como um coadjuvante do tratamento e age na prevenção da recidiva desse câncer. Então, vejam o quanto é importante o exercício físico. Então, eu fiz só esse parênteses aí, porque eu não podia deixar de contar
essa minha vivência, essa minha experiência. Ou seja, não é nem só sobre faixas etárias, né, mas são sobre diversas condições a importância do exercício físico. Bom, das faixas etárias, eu tive a felicidade de receber ontem essas coincidências da vida, né? Um trabalho desenvolvido por um amigo meu, e um trabalho fantástico, que eles acompanharam crianças sedentárias desde 1 ano de idade, passando por toda a primeira infância, segunda infância, adolescência e até os 21 anos. Então, eles compararam crianças fisicamente ativas com sedentárias. E através de alguns sensores e através de ecocardiogramas, o que eles observaram? Que a arquitetura do coração da criança sedentária, aos 21 anos, ela já tem uma arquitetura cardiovascular muito prejudicada. Que essa criança que foi sedentária, aos 40 anos, ela é forte candidata a desenvolver doenças cardiovasculares. Então, vejam bem, o exercício que a criança ali faz, desde muito pequena, vai avançando a idade, na adolescência e chegando até os 21 anos, protege contra doenças no futuro. Então, isso, Alessandra e Roberta, nós temos que divulgar muito, porque isso os pais, as escolas, os governos têm que entender. O que acontece hoje com a maior parte das nossas crianças? Elas ficam na frente da televisão, um computador, exatamente. E esse pesquisador, no fim do trabalho, ele faz um comentário: que saudade que eu tenho das praças, da minha bicicleta. Então, assim, a criança hoje, ela não tem aquele incentivo e não tem aquele... Eu me lembro quando eu era criança, assim, tinha campinho de futebol perto da minha casa, tinham ruas que não eram nem calçadas, nem asfaltadas, eram ruas... Eu sou muito mais velho que vocês. Não, mas eu morei em rua sem saída, joguei até taco na rua sem saída. Como era bom isso, né? A gente não passava carro ali, então era tranquilo. Isso aí não existe mais. Então, toda a gente tem uma ideia diferente hoje. Eu vejo que os jovens assim, não, mas Minuzzi, olha quanta academia e tal. Gente, antes não precisava academia. Eu me lembro, inúmeras vezes eu ia para o colégio de bicicleta. Né? Na minha época não tinha transporte escolar. Então, o meu pai me levava, mas às vezes ele não podia, nem minha mãe, eu pegava a bicicleta, eu ia, e às vezes até ia a pé. E era normal. Eu me lembro que eu ia passando pela casa dos meus colegas, no rumo ao colégio, e a gente já chegava lá em 6, 7. Hoje não existe, até porque envolve questões de segurança, distância. Sim. Mas eu acho importante você trazer essa questão, porque mesmo envolvendo questões de segurança, né, a gente não tendo mais tanta possibilidade de ver as crianças brincando nas ruas, né, é importante que a gente crie estratégias para essas crianças terem contato com esportes, né? Então, hoje em dia eu vejo pelas minhas filhas, todas praticaram esportes mais de um, né, para que pudessem praticar pelo menos uma atividade ao dia, que é muito importante, né, para a saúde, e não só para a saúde física, mas para a saúde mental, né, porque a gente tem visto níveis de sedentarismo altíssimo nas crianças, a presença de telas muito cedo, e a gente tem um problema sério também com relação aos transtornos mentais que estão acontecendo cada vez mais cedo em crianças, né? Depressão, ansiedade, são crianças que não estão vivendo a infância da forma como a infância foi programada para ser vivida, né? Incluindo a quantidade de movimentação que é prevista para essa faixa etária. E até foi, vou pegar um gancho aí da tua fala, como sempre brilhante, que outro trabalho mostrou algum tempo atrás que as crianças que se movimentam nas escolas, um trabalho bem simples. Eles compararam crianças que ficavam no celular ou no laptop e crianças que iam para alguma quadra de esportes. As crianças que iam para a quadra de esportes tinham uma performance intelectual melhor. Então, bem, uma coisa simples, né? Quer dizer, ali, meia hora de recreio, em vez de eu ficar ali no celular ou no laptop, não, vai lá, joga um basquete, joga vôlei e tal, no próprio colégio. Então, são pequenas atitudes, quer dizer, como tu colocasse muito bem, pequenas estratégias que modificam até o comportamento, o rendimento intelectual e, evidentemente, a parte psicológica
é extremamente influenciada por isso também. E é tão bacana a gente estar falando de atividade física, porque há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, a gente sempre trazia a alimentação como grande foco, né, de qualidade de vida, de longevidade, mas não dá para afastar a alimentação de outros pilares importantes, e um deles é a atividade física. E quando a gente vai em estudos randomizados, né, e grandes pesquisadores, todos são muito categóricos quando falam que na atualidade, né, brasileira, no mundo, a obesidade, as doenças cardiovasculares, 90% dessas doenças, elas poderiam ser evitadas através de um estilo de vida saudável que inclui a alimentação e também uma atividade física. Então, hoje, quando eu recebo uma pergunta, é melhor o quê? Comer bem ou fazer atividade física? Não dá para desassociar. Né? A gente não consegue, hoje eu não consigo pensar na alimentação como o grande pilar aí de qualidade de vida. Eu falo que são duas bandeirinhas, 50-50, atividade física e alimentação, né? E foi bom você trazer justamente essa questão da alimentação, Ale, porque a próxima pergunta que eu tenho para o Minuzzi é justamente sobre essa questão da alimentação, porque a gente também tem um impacto muito grande na alimentação das crianças, dos adolescentes, dos adultos na modernidade, né? Enquanto a gente fala que a alimentação é importante, a gente ouve dos adultos, não deu tempo de almoçar, né? Que das crianças, normalmente, uma alimentação que busca muito mais hiperpalatáveis, né? Alimentos mais ultraprocessados, alterando bastante também a composição, a distribuição desse prato e desse padrão alimentar. Quando a gente fala de exercício físico, a alimentação ela é um suporte importante, né, para o metabolismo, especialmente para o metabolismo ativo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se possível, sobre então a importância desses macronutrientes e dos micronutrientes, como os macronutrientes interferem no metabolismo e no exercício físico, né? E o quão é importante manter todos, né? E não excluir nenhum. Não excluir nenhum. Roberta, só complementando a pergunta anterior, a gente falou da criança e do adolescente, mas eu acho extremamente falar em todas as idades, e principalmente na pessoa de idade mais avançada. Quer dizer, é comum pessoas de 50 anos dizerem, mas eu sempre fui sedentário, agora é tarde. Nunca é tarde. Você pode ter 50, 60, 70, 80 anos, porque o que se observa? Que mesmo em pessoas de idade muito avançada, o exercício libera bioquímicos. E se essa pessoa continuar treinando com a frequência adequada, e claro, dentro da sua capacidade, ela vai chegar à produção de níveis importantes de exerquinas e mioquinas. E outro detalhe importante, que às vezes as pessoas acham, não, com a idade o corpo já não responde mais. Não, ele vai responder, e é só uma questão de determinação e foco. Agora mesmo, uma paciente minha, ela compete em remo, né? Ela tem 62 anos, ela acabou de competir na África do Sul e ganhou umas medalhas. Gente, com 62 anos, essa pessoa compete, ela treina. Ela é atleta, ela realmente é uma atleta de 62 anos. Então, o Jack LaLanne dizia, nunca é tarde para começar. Não é? O maior assassino da saúde é o sedentarismo. E essa é a grande pandemia. Eu acho que as duas grandes pandemias hoje no mundo são sedentarismo e erros alimentares. A maior parte das doenças, elas começam a partir dessas duas grandes alterações. O recado para a pessoa de idade avançada é essa, quer dizer, ela vai começar uma atividade física de acordo com a sua capacidade, quer dizer, ela vai fazer o pilates, a musculação, o yoga, a caminhada, ou praticar esportes, coisas que gradualmente lhe deem prazer, que ela sinta vontade de começar, e dentro da sua capacidade. E gradualmente, a gente que trabalha com isso sabe, não importa, a pessoa vai ganhando performance. Ela vai melhorando a capacidade de caminhar, ela vai melhorando a parte cognitiva, a parte imunitária e assim por diante. E uma coisa que para os mais velhos eu diria é o seguinte, uma coisa muito triste é a gente ser dependente. Então, Roberto, é o que eu sempre digo, pode acontecer uma fatalidade na vida da gente, sei lá, uma doença extremamente grave, um acidente, e que a gente seja dependente. Mas uma das razões que eu pratico exercícios é que eu não quero ser um peso para os meus filhos
quando estiverem no auge das suas vidas, cuidando das suas famílias e tal. Então, acho que nós temos essa responsabilidade com os nossos descendentes. Quer dizer, quanto mais nós cuidarmos, menos preocupação a gente vai gerar para o filho, porque a gente pensa que só o pai se preocupa com o filho. Mas na minha idade eu vejo que os filhos se preocupam com os pais tanto quanto a gente se preocupou com eles. Então, é muito gratificante quando tu vê que teu filho tem aquela preocupação que sempre tivesse com ele. E falando de longevidade, né, eu ouço muitas pessoas falarem, eu morreria por um filho. Mas quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando, eu viveria mais por um filho. Né? Eu vou fazer o que eu preciso, porque eu viveria por um filho, né, além de morrer por ele. Exatamente. Então, isso aí, quanto mais nós nos cuidamos, mais a gente poupa o nosso filho de preocupações, estresse e assim por diante. Mas então, respondendo à pergunta, o que nos preocupa a todos nós que trabalhamos nessa área? Para praticar exercício físico, é de fundamental importância que as pessoas estejam bem nutridas. E aí você sabe muito melhor que eu isso. As pessoas confundem muito. Eu como 3.000 calorias. Gente, pode ser 3.000 calorias vazias que não vão levar. Frita. Então, o fundamental é estar bem nutrido. E, claro, a gente entende a confusão que as redes sociais causam hoje. Porque aí a pessoa diz, não, você tem que fazer o exercício em jejum. Mas eles não explicam qual a modalidade do exercício que deve ser feito em jejum. E por quê? Qual a razão de se fazer o exercício em jejum? Então, é uma coisa que se frequenta. E para quem, né? E para quem? Não é? O que eu vejo assim? A pessoa chega aqui e diz, Minus, aqui, ó, a minha vida é perfeita, nutrição perfeita, tal. Eu adoro fazer musculação em jejum. Eu digo, tá, mas tu pega pesado? Não, eu treino muito forte. E depois da musculação ainda eu faço ali uma meia hora de um aeróbico forte. Eu digo, olha, vamos ver se é saudável. Então, essas pessoas, o que a gente vê? Níveis de cortisol elevado. Por quê? Porque se eu não me alimento bem, o fígado, como eu falei lá no início, vai ter que gerar glicorregular. E aí o que ele vai fazer? Ele vai precisar do cortisol. Gente, o cortisol ele tem que subir um pouco quando nós nos exercitamos, mas ele tem que subir menos, para o hormônio de crescimento, e a testosterona, o estradiol na mulher e assim por diante. Quando o cortisol sobe mais, o que vai acontecer? Essa pessoa, nesse treino, ela vai perder massa muscular, provavelmente massa óssea, e não vai perder o que provavelmente ela quer perder, que é massa gordurosa. Exatamente. Provavelmente ela vai ter uma lesão muscular e vai ter baixa dificuldade. Ou vai ter que parar de se exercitar por conta de uma lesão, né? Há que se ter muito cuidado, e aqui o recado de nós três, eu tenho certeza que é o mesmo, é individualizar o tratamento. Não existe receita de bolo para todo mundo. Cada paciente tem a sua história. Porque às vezes a pessoa chega e diz assim, não, meninos, mas o paciente que saiu antes de mim na sala de espera, ele deixou fazer exercício em jejum. Sim, ele faz um aeróbico leve, em jejum. A finalidade é sinalizar o AMPK, genes é outra modalidade de atividade física. Então, uma coisa que o paciente tem que sempre entender isso, tem que haver uma sintonia entre a proposta de atividade física que ele nos traz, ou que a gente leva para ele, aliada à alimentação. Todos os macronutrientes são fundamentais. Não dá para... Eu vejo assim, eu fico às vezes perplexo, e a gente é obrigado a ouvir médicos, né, dizendo assim, não, você elimina o carboidrato. O ser humano não precisa de carboidrato porque na pré-história não tinha arroz, não tinha... Gente, não é assim. Quer dizer, o carboidrato é de fundamental importância para a saúde humana, assim como a gordura, assim como a proteína. O que o paciente tem que entender? E orientar por um excelente nutricionista, e aí o endócrino vai dar as orientações, enfim, ao exercício, e mais um personal, ele vai atingir o resultado que ele quer. Mas sem macronutriente, nas proporções adequadas, e sem os três, e soma-se a isso, os micronutrientes são de fundamental importância,
desequilíbrio, nós não vamos chegar a parte alguma no exercício físico. E eu ia falar uma coisa importante quando você falou, não é qualquer caloria, né? Porque eu vejo muito essa conta da caloria, eu gastei tanto, então eu como tanto, de pré-treino eu preciso comer tanto. Mas uma vez eu ouvi uma analogia muito boa de uma atleta. Ela falou, eu sou uma atleta, então eu me comparo com uma Ferrari. Não adianta eu pôr muito combustível se ele for ruim, né? Porque ele não vai me ajudar a performar. Exato. Não é qualquer combustível com o tanque cheio, mas é o combustível certo, né? Para que eu possa performar o que eu performo. E ainda assim, quando a gente fala de uma alimentação nutritiva, a gente sabe o quanto os micronutrientes fazem toda a diferença ali para uma performance física, né? Para a gente realmente ter aquela atividade ali trazendo os benefícios para o nosso corpo. E aí, professora, eu queria que você falasse um pouquinho quais seriam os micronutrientes que podem se destacar quando a gente fala em performance física e trazendo qualidade aí para qualidade de vida para o organismo. Olha, é difícil dizer quais as mais importantes, né? Porque uma coisa que me seduz muito é estudar sobre mitocôndrias. Então, quando a gente fica pensando assim, o que a mitocôndria precisa para ter a plenitude dela, né? Para gerar, como a Alessandra falou antes, o tão desejado ATP para que a gente tenha energia. Olha, os micronutrientes, Alessandra, assim, uma coisa que eu foco muito é a questão do funcionamento endócrino. Então, aí entra o selênio, que eu acho um elemento de fundamental importância, o cromo, que é de fundamental importância para o equilíbrio do metabolismo dos carboidratos, o cromo GTF, que nos ajuda no controle da resistência periférica à insulina. Normalmente, o que eu faço? Eu acabo dosando, né? Eu doso a nível intraeritrocitário esses micronutrientes e eu procuro ir ajustando, porque, infelizmente, o nosso solo é carente, né, em muitos nutrientes, e a gente tem que acabar fazendo só com a alimentação. Em geral, a gente não consegue tudo o que quer e tem que fazer formas que ajudem nesse aspecto. Fica difícil assim dizer qual. Então, assim, e aquelas substâncias que o nosso corpo produz e que gradualmente vai deixando de produzir, quer dizer, a coenzima Q10, que eu ia falar sobre ela também. Eu falei, se ele todos não falar, os antioxidantes, né? Todos os antioxidantes, tudo que precisa ter para funcionar nosso sistema endógeno de varredura, né? De radicais livres também, porque o exercício físico vai trazer aí um estresse oxidativo inicial, né? E a gente precisa regular desse tudo também. isso. Selênio, riboflavina, magnésio, cobre, ferro, tudo vai participar. E quando você traz sobre mitocôndrias, né, eu acho importante a gente esclarecer aqui também para os nossos ouvintes, apesar de em vários episódios nós falarmos dessa organela tão importante, produtora de energia, é sobre isso, né? Essa performance mitocondrial é que nos traz energia para poder fazer e praticar uma atividade física, não só atividade física, para funcionamento de todos os nossos tecidos, né, professor? E nelas são necessários alguns nutrientes, né? Então, na verdade, é claro, quando a gente pensa em vitaminas, minerais, compostos ativos, todos eles juntos em sinergia, de acordo com a necessidade individual de cada um, vão ali ser benéficos para o bom funcionamento do organismo. Mas você trouxe um exemplo incrível que foi as mitocôndrias, e a gente sabe que alguns nutrientes se destacam ali, e aí você falou da coenzima Q10, eu falo que a tríade para bombar a mitocôndria, que eu adoro usar na prática clínica, e tem muitos estudos, é coenzima Q10, PQQ e ácido alfa-lipóico. Eu falo assim, gente, essa tríade para mim é incrível. Exato, e é mesmo, essa aí faz as nossas usinas funcionar. E uma coisa que é muito importante, é tanta coisa que a gente tem que falar, mas agora quando tu falasse na mitocôndria, eu me lembrei de uma outra coisa, o eixo cérebro, músculo, fígado e intestino. Esse eixo aí dá umas 20 lives, com certeza. É só você me falar a sua agenda que a gente já deixa programada. Eixo intestino, músculo, né? Muito falado também para performance física. Sim, porque assim, é fantástico assim, o quanto o exercício ele modifica a nossa microbiota, e ali entra toda aquela relação que ele tem com os ácidos graxos de cadeia curta, e o quanto
a nossa microbiota interfere na nossa performance, não só física, como também intelectual. Então, esse eixo, ainda há muito que se descobrir a respeito do exercício e microbiota, mas os estudos estão avançando muito. Com certeza é mais um grande benefício que o exercício exerce sobre a nossa saúde, né? Então, de novo, né, quem tem uma alimentação equilibrada, quem se exercita, quem tem uma mente saudável, com certeza vai ter uma microbiota saudável. E o inverso é verdadeiro, quer dizer, quanto mais nós cuidarmos dos bichinhos que habitam o nosso corpo, eles são muito gratos e eles nos retornam com presentes também muito benéficos, né, que vão nos dar saúde e também a nossa microbiota e o exercício físico, ambos têm relação com a nossa longevidade. Então, essas coisas são de fundamental importância que a gente entenda. Quer dizer, por isso que quando as pessoas dizem, não, eu quero uma dieta para performar, mas não é só a dieta, né? É um conjunto de coisas. Imagina, a pessoa tem lá severo problema intestinal, e é muito frequente, eu tenho certeza que vocês atendem muito mais do que eu esse tipo de patologia. Essa pessoa, enquanto ela não corrigir o seu problema intestinal, o seu rendimento físico, o seu rendimento intelectual e a sua performance atlética, com certeza estará prejudicada. Eu diria até mais, sabia? Tem novos estudos mostrando a questão de quadros como, né, desbiose e motivação para treinar, né? Porque existe uma alteração de humor importantíssima quando existe um problema intestinal ali presente, né? A gente queria mesmo mais 10 horas, mas nós vamos liberá-lo, mas com a promessa de mais 10 lives, mais 10 podcasts. Ele não falou nada, mas a gente tirou uma foto do joia. Eu tirei, eu printei aqui agora a foto do joia. A última pergunta. Existe uma dose mínima necessária de exercício por dia para ajudar nessa regulação metabólica? O que dizem os estudos? O que nós sabemos a respeito de quantidade e constância? Só um apêndicezinho que a gente não comentou, o hipocampo é o nosso chip da memória. E olha o que é o exercício físico, gente. Quando nós nos exercitamos, nós aumentamos o volume, o tamanho desse chip, e nós conseguimos armazenar mais informações. Bom, quanto ao tempo, eu vou dizer assim, ó, que eu acho? Eu tenho uma coisa que os pacientes, assim, a grande maioria, eles não gostam muito do exercício. Então, eles me dizem assim, use quantas vezes por semana? Eu digo, olha, é um raciocínio muito simples. Todos os dias que tu te alimentares, tu te exercitas. Muito bom. Vem cá, eu botei combustível para dentro, eu tenho que gastar. Não é? E isso é uma coisa que a vida me ensinou. As nossas vidas são bastante atribuladas, como boa parte dos nossos pacientes. Hoje eu faço assim, ó. Antes eu era um cara pragmático. Se eu não tiver 1h30 para ir na academia, eu não vou. Ontem foi um dia. Eu cheguei na academia e eu sabia que eu tinha 20 minutos. Mas eu fui. Porque quebra a homeostase. E essa quebra de homeostase, quem faz isso sabe o quanto a gente sai leve, o quanto aquilo gratifica. Né? Eu comecei. Eu tinha assim, o ideal é ter, sei lá, 1 hora por dia para fazer musculação, pilates, enfim, Um exercício cardiovascular. Vascular, né, que envolve caminhada, natação, bicicleta, enfim. Os esportes também são muito interessantes, até para algumas pessoas que não gostam muito de treinar em ambientes fechados. Os esportes ao ar livre são ótimos, também em quadras fechadas. Então, é claro, eu sou partidário de que a gente deva se exercitar os 7 dias por semana, não é? Porque o nosso corpo, ele não precisa de feriado. Né? Se tu não come, tudo bem, não precisa te exercitar, mas comeu, vai te exercitar. E aí tem uma imbricação que tem relação direta com a longevidade, que é comida adequada, exercício e produção hormonal. O que as pessoas estão ávidas hoje? Me dá hormônio, me dá hormônio. Gente, não precisa, não. Se alimenta bem, se exercita bem, e tu não vai precisar de hormônio.
tem um dado, olhem só, vamos falar do hipogonadismo masculino. 14% do hipogonadismo masculino, quer dizer, 14% dos homens sofrem de hipogonadismo masculino. Esse índice não muda há mais de 200 anos. Nossa. Agora, o que está aumentando de forma exponencial? O hipogonadismo funcional. Quer dizer, a deficiência de testosterona, não por problemas do testículo, mas por erros do estilo de vida que fazem com que esse testículo fique hipofuncionante. Má alimentação, sedentarismo, insônia, diabetes, alimentos errados. Então, se a pessoa quer ter níveis hormonais normais, passa pelo estilo de vida. Então, né? A alimentação, exercício. E a própria menopausa, eu fiz um curso agora em Los Angeles, que é otimização hormonal. Como retardar a idade da menopausa da mulher. Isso era uma coisa assim, meio que inimaginável. Parei, a mulher nasce com um número de folículos. Então a gente já sabe quando ela vai parar. Não. Por quê? Porque a mitocôndria é quem produz os hormônios sexuais masculinos e femininos. E se a mitocôndria dela for saudável, quando o hormônio é produzido endogenamente, é muito mais saudável do que o exógeno. Você sabe dizer, a gente acorda, testosterona sobe, estradiol sobe, hormônio tiroidiano sobe, cortisol sobe, GH desce. Então, assim, orquestra, né? É uma orquestra. Tu vai treinar, alguns sobem, outros descem. Então, isso aqui é fantástico. Agora, quando a pessoa precisa tomar hormônio, infelizmente, ele não flutua, é aquela coisa estática. Então, pessoas que não precisam usar hormônios, não devem usar. É aquilo. Cuide da sua microbiota, trate muito bem a sua mitocôndria, dê à sua mente o devido descanso, né? Seja alegre, seja feliz, se exercite. E Minus, isso me fez lembrar você falando sobre as mitocôndrias e produção hormonal, e eu falo isso muito com os meus pacientes, porque eu atendo muitas mulheres acima de 40 anos, e quando eu vou explicando, eu falo que eu dou uma mini aulinha durante a minha consulta, para que realmente ela entenda quais são os pilares principais que eu estou colocando ali para que ela, né, tenha uma melhora na qualidade de vida, porque as queixas nessa idade são muitas, né? Então é depressão, é irritabilidade, é insônia, é ganho de peso, a dificuldade de ganho de massa. Então a mulher começa a viver um período que ela não se identifica mais, tá? E aí eu falo, a gente tem que trabalhar com as suas mitocôndrias, a gente tem que aproveitar o máximo a sua produção hormonal, porque a mulher após os 40 anos é nessa fase que a gente chama de janela de oportunidade terapêutica. Então, nessa fase, quando a gente tem muitos sintomas que podem ser confundidos com a vida estressante, com a rotina muito pesada, a gente precisa separar cada coisa no seu lugar e potencializar esse funcionamento mitocondrial, né? Porque aí sim, essa mulher não vai precisar fazer uma reposição aí precoce, ela vai conseguir retardar a menopausa, e isso é a eficiência, isso é um metabolismo eficiente, né? E aí por isso que a nutrição é linda, porque a gente pode fazer isso com a nutrição também, né? Então... Ale, você me fez lembrar uma paciente que disse assim para mim, eu estou na menopausa e em reposição hormonal. A reposição hormonal me ajudou, mas eu não estou como eu era antes. E aí foi justamente o que o Minus falou. Exato, como você era antes, era você, né? Não era reposição agora de nada, era o seu organismo fazendo a orquestra do jeito que ele precisava fazer. Então, não vai dar para comparar, né? Nenhuma reposição hormonal com o que você era antes. Compare apenas com ou sem, o que fica melhor nesse momento, né? Que a reposição já é importante. Então, compare como é sem e como é com. Mas não vai dar nunca para comparar o que é o nosso organismo funcionando aí a milhão. É sempre muito bom te ouvir falar e poder beber um pouquinho aí da fonte do seu conhecimento. E você falando sobre isso faz todo o sentido, né? Para quem te conhece, sabe que você vive isso que você fala e que funciona. Né? Que a gente vê a sua saúde, a sua vitalidade, a sua longevidade, e a gente se espelha muito nisso. E a gente sabe que vem, né, muito construída desse conhecimento todo que você tem e adquiriu ao longo de uma vida toda. E permanece adquirindo e sempre trazendo novidades.
Obrigada pela sua presença aqui, que a gente possa te ter mais vezes para bater esse papo. Exatamente, foi sensacional. Obrigada, Minuzzi. Valeu, um beijo grande para vocês, tá? Foi uma honra para mim estar aqui com vocês e à disposição para futuros podcasts. Querido ouvinte, eu espero que vocês também tenham aproveitado e fiquem muito à vontade para compartilhar esse episódio com outras pessoas. Muitos precisam ouvir. Caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência 5 estrelas. E agora com um like aqui nesse vídeo. Esperamos todos vocês no próximo episódio, repleto de conhecimentos e ensinamentos valiosos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com escolhas mais saudáveis. Beijo, Beta, beijo, Minuzzi, beijo a todos os ouvintes, muito obrigada, até a próxima. Um beijo, Alê, um beijo, Minuzzi, e até a próxima a todos vocês. Beijão para vocês.